Então, pessoal, a gente meio que pensou, né? Tivemos aquela impressão de que a reforma tributária tinha acabado, tudo resolvido, tudo votado, aprovado, sancionado, a coisa iria começar a funcionar de fato com aquela escala, aquela agenda de transição que haveria entre o modelo atual e o modelo aprovado e tudo mais. Só que a verdade é que não, agora que a reforma tributária vai começar, porque muitos pontos ficaram em aberto, dentre tudo aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado depois pelo Lula e tudo mais, com todas aqueles debates, aquelas votações, a inserção de emendas e tudo mais, temos aí 71 pontos, olha isso, meu amigo, 71 pontos da reforma tributária que ainda carecem de regulamentação por outros dispositivos legais. Sim, vai ter mais um monte de coisa incluída nessa história aí, vários pontos que estão duvidosos ainda, não estão claros o suficiente, que necessitarão de uma legislação posterior para serem devidamente elucidados aí. Questões também de normas da Receita Federal que vão regulamentar isso, enfim, uma série de coisas que fazem parte já do conhecido manicômio tributário brasileiro. Portanto, o governo Lula convocou 200 pessoas para trabalhar na regulamentação dessa reforma tributária, meu amigo. Agora que a coisa vai começar a ficar feia mesmo. Vamos conversar sobre esse tema então, mas não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui, essa convocação vai acontecer em breve aqui, tudo mais o governo está prevendo que isso vai tomar dia, vai tomar corpo nas próximas semanas, talvez até próximos meses aí e tudo mais, porque a expectativa do governo é de entregar até junho as propostas de detalhamento dessas novas regras aí, que precisarão também, naquilo que for competente, é claro, não se aplica a tudo, obviamente, mas naquilo que for competente vão precisar ser aprovadas pelo Congresso Nacional, né? Então, no dia 24, que passou, quarta-feira, estou gravando isso aqui no domingo, dia 28, Fernando Haddad iniciou aí os trabalhos de um programa aí, né, com um grupo de trabalho formado por 200 pessoas, meu amigo. É muita gente aí, e esse processo vai inicialmente durar 60 dias. Tipicamente é assim que a coisa funciona, tá? Eles fazem um grupo de trabalho. O governo Lula faz isso com muita frequência, né? Fazem um grupo de trabalho com a previsão para ter os trabalhos durando 60 dias, mas isso pode ser prorrogado por um prazo igual. Então pode chegar aqui a 4 meses só para avaliar as mudanças aí necessárias, né? As regulamentações, isso se não precisar de mais tempo, porque a verdade aqui é que a emenda constitucional que gerou essa reforma tributária, que foi tão aplaudida aí pelo João Amoedo, pelo pessoal da isentosfera e tudo mais, mas que é um grande problema, a gente sabe disso. Eu vou falar desse ponto, inclusive, né? Deixou aí 71 pontos que precisam ser regulamentados por meio de uma lei complementar. Então, nada disso aqui, desses pontos, está definido de forma concreta. Ou seja, grande parte, talvez a maior parte da reforma tributária ainda não está devidamente delineada. A gente não sabe como é que a coisa vai funcionar, é um grande risco. Muita gente comemorou isso aí, a aprovação dessa reforma, sendo que a gente não sabe ainda o tamanho da encrenca, né? Para evitar usar outra palavra aí, tamanho da encrenca em que a gente se meteu com essa reforma tributária, né? Então, dentro desse grupão aqui de 200 pessoas, esse programa de regulamentação da reforma tributária, que o Fernando Haddad está coordenando aí, foram criados 19 grupos técnicos, né, para elaborar os anteprojetos de lei. Então, olha a complexidade do negócio. Você tem que juntar 200 pessoas para formar 19 grupos para você conseguir trabalhar os projetos de lei que serão apresentados ao Congresso Nacional para regulamentar 71 dispositivos que ficaram pendentes ainda na reforma tributária. Olha o tamanho dessa complexidade tributária que foi trazida aí pela reforma, né, que supostamente veio para simplificar a questão, uma grande piada, uma grande bobagem, né? E aí, conforme a portaria que foi feita pelo governo e que institui essa estrutura aí, cada grupo técnico desses aqui vai ser formado por representantes da União, dos estados e dos municípios, né? Então, de forma resumida, a gente sabe bem, a gente acompanhou esse projeto aqui, que a reforma tributária que foi aprovada vai substituir PIS e COFINS
pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS aqui, e o ICMS e o ISS darão lugar ao IBS, né? Esses dois aqui são estadual e municipal de forma respectiva. PIS e COFINS são impostos federais. Originalmente iria ser agrupado tudo em um único IVA, só que aí decidiram criar um sistema dual, né? Um imposto sobre valor agregado, um imposto único, que na verdade são dois impostos. Então a coisa não simplificou tanto assim, na verdade é bem provável que tenha até complicado mais, né? Tem também aí a previsão de um imposto seletivo, que é o tal do imposto sobre o pecado, que vai incidir sobre alguns produtos, sobre o consumo de alguns produtos que são considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, e mais um monte de outras coisas que não tem nada a ver com isso aqui, um monte de jabuticabas, né? Não vi aqui, claro que eu não li a íntegra dessa reforma tributária, né? Muita coisa, muito juridiquês, né? Muita linguagem tributária que é difícil de entender, você precisa recorrer aos dispositivos legais que foram alterados para entender do que se trata e tudo mais. Mas nesse resumo aqui eu não vi nada sobre o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então isso vai continuar existindo? A grande bagunça no final das contas aí, né? Então esses aqui são os grupos de trabalho que foram criados, né, para justamente atender às demandas deixadas pela aprovação da reforma tributária. São 15 grupos aqui para regulamentação e administração do tal do IBS e da CBS, que são os impostos duais aí, né, que vão ser introduzidos pela nova reforma tributária aí. Um grupo de trabalho que vai legislar sobre a regulamentação da distribuição dos recursos do Imposto sobre Bens e Serviços, né, que é o IBS. Isso aqui é um assunto extremamente polêmico, porque o IBS, conforme a gente viu aqui, é formado pelo ICMS e pelo ISS. Vai ser um bolão ali que vai ser dividido entre estados e municípios. E está uma grande questão qual vai ser o argumento usado para dividir essa grana toda entre os entes federados aí, né? Por outro lado, tem o outro grupo aqui, que é o número 17, que vai tratar da regulamentação do Fundo de Sustentabilidade e Diversificação do Estado do Amazonas e o Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá, né? Uma coisa extremamente específica, uma jabuticaba que está dentro da reforma tributária, né? Vai ter aqui também um grupo para regulamentar o comitê gestor do IBS, porque vai ter esse comitê, que é quem vai liberar dinheiro para os estados e municípios, uma coisa assim importantíssima, ao que tudo indica, né? E também um grupo para regulamentar o imposto seletivo aí, o grupo 19, né? Só passando aqui por alto pelos grupos que estão envolvidos na regulamentação e administração dos dois impostos, tem tudo, absolutamente tudo aqui vai ser regulamentado, né? Aqui, ó, importação e regimes aduaneiros especiais, imunidades, quem vai estar imune à cobrança desses impostos aqui, regimes específicos para várias áreas aqui, né? Tem 4 grupos só para tratar disso aqui, operações que têm alíquota reduzida, né? Reequilíbrio de contratos de longo prazo, nem sei o que é isso aqui, o período de transição, que é uma tragédia enorme, né? Tratamento tributário da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio e tudo mais, questões de fiscalização, questões de contencioso administrativo aqui, e vários pontos de forma geral, porque absolutamente tudo aí ficou pendente de regulamentação, né? Então, além disso aqui, além dos grupos de trabalho, esses 200 indivíduos envolvidos nesse processo de regulamentação da reforma tributária, tem ainda um programa, aqui uma comissão de sistematização e um grupo de análise jurídica aí. Toda essa equipe vai ser coordenada por alguém da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, atualmente liderada pelo Bernardo App aqui, né? E provavelmente vão ser feitos 3 projetos de lei complementar para regulamentar tudo o que está pendente aí, né? Um projeto vai abarcar os principais pontos, ele vai ser o mais amplo deles aqui. Um segundo projeto vai falar sobre a governança do comitê gestor do IBS aí, enfim, uma coisa bastante complexa de forma geral, conforme a gente pode ver aqui, né? Então, o pessoal aqui está levantando a possibilidade de haver um 4º projeto. Ainda é cedo para a gente dimensionar qual vai ser o tamanho da questão legislativa levantada por conta dessa reforma tributária e do atendimento às demandas que ficaram pendentes, né? Mas é aquele grande ponto que a gente sempre levantou.
criou-se, né, propagandeou-se a história, a ideia de que a reforma tributária foi criada para simplificar a questão tributária no Brasil, o que é uma grande mentira. Olha o tamanho da complexidade disso aqui. Você tem que ter, além do projeto principal, que é a emenda à Constituição, você tem que ter várias outras leis complementares para regulamentar o que ficou pendente da votação ali, da aprovação no Congresso Nacional. Então é um processo muito longo, conforme você pode ver aqui, que inicialmente foi propagandeado como algo que criaria um único imposto agregando tudo, e não, vai ter pelo menos 2 impostos aí separados e que eventualmente, pelo que eu estou entendendo aqui, não vão contemplar a totalidade dos tributos que incidem sobre bens e serviços na atualidade. Então, não vai resolver o problema da complexidade, vai criar uma complexidade extra, um período de adaptação que vai ser muito sofrido para todos e que, no final das contas, isso já está sendo bastante perceptível, vai aumentar a tributação, né? Eu até fiz um vídeo recentemente falando o quanto que o fornecimento de água vai ficar mais caro, até 18%, por conta da reforma tributária, uma coisa escandalosa. Então, todos aqueles que aprovaram isso aí, que apoiaram esse projeto no primeiro momento, participaram da aprovação, dizendo que traria simplificação para a questão tributária, ou eles são iludidos ou eles são realmente desonestos, porque todo mundo, com um pingo de honestidade e compreensão de como a coisa funciona, todo mundo sabia que essa reforma terminaria desse jeito aí, extremamente complexa, extremamente cara para o contribuinte, para o pagador de impostos. Ah, mas o projeto inicial lá era muito bom, que foi aprovado na Câmara, depois que ele foi desfigurado. Todo mundo sabia que ele seria desfigurado depois. Isso sempre acontece. É uma situação óbvia, é uma tendência, inclusive, que a reforma tributária terminasse desse jeito. Agora estamos vendo aqui o tamanho do problema em que nós nos enfiamos. Mais uma herança maldita que vai ficar para o Brasil desse governo Lula, terceiro mandato do Lula. E palmas para os isentões que fizeram um L para não eleger o Bolsonaro. Agora a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas o que você achou dessa questão? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.